pra ser forte, foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. E nós vamos agora também assistir, participar, não é? E nos deliciar com essa conversa, mesa de conversa. O título é Conversando e Edificando Vidas, no mesmo tema. Os nossos queridos pastores, eles são 2 dos 14 pastores que participarão desse momento tão especial, não é? Reverendo Raimundo Arruda Feitosas, é pastor titular da Igreja Presbiteriana do Coroado 3, em Manaus, na Amazônia. Vice-presidente do Presbitério Sul do Amazonas, secretário presbiterial da Federação Sul do Amazonas, conselheiro da SAF local e o seu sínodo é o sínodo setentrional. Aproveitamos para abraçar os queridos irmãos desse também amado sínodo e nosso abracinho para as queridas irmãs dessa também amada sinodal, deixando um abraço para Gorete Feitosas, a nossa presidente, é a esposa do nosso querido reverendo Raimundo. Vamos falar agora de outra preciosidade, não é? O nosso querido reverendo José Alves da Silva, pastor titular da Igreja Presbiteriana Torrelândia, em João Pessoa, na Paraíba. Ele é do Presbitério Leste da Paraíba e é do Sino da Paraíba e é suplente da JET. Então, como diz sempre o nosso reverendo José Romeu, 2 potências, para a glória de Deus, não é? Quando nós falamos potências, é serviço, amor à obra de Cristo, é isso que a gente quer dizer, não é? O reverendo José Alves ainda é professor, creio eu, até do doutorado de uma das escolas missionárias lá em João Pessoa. Então, nossos queridos têm a palavra por 60 minutos para conversarem, falarem exaustivamente da beleza desse tema. Simão, filho de João, tu me amas? Com a palavra, os senhores. Oração? Me perdão, isso quer dizer, faz parte da nossa, desculpe, querida, faz parte da nossa alegria, né? Vamos pedir à nossa querida Maria Ribeiro, mas olha que linda, ela está aí, eu nem vou dizer onde ela está, mas ela está. Maria Ribeiro da Silva Moutinho, nossa vice-presidente da Nacional para a região Nordeste. Santo Deus, eterno Pai, graças te rendemos, Senhor, por esse dia tão abençoado, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, que já foi ministrada, que ela faça morada em nossos corações, ó Deus. E agora, Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos, ó Senhor, o reverendo Raimundo Arruda Feitosas e o reverendo José Alves, ó Deus, servos abnegados, ó Pai, no trabalho do Senhor. Ó Deus, que essa conversa, ó Deus, possa edificar as nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor já colocou nos seus corações, ó Senhor, possa falar aos nossos corações, e que saímos daqui, ó Deus, edificadas para glorificar e honrar o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Deus, por essas vidas, ó Deus, pelo santo trabalho, Deus, que eles realizam, pelo trabalho, Deus, que cada um tem realizado nas suas igrejas, ó Deus, nos seus sinos, ó Senhor. Abençoa o reverendo José Alves, ó Deus, e sua esposa mestre, Senhor. Também que pedimos, ó Deus, pelo reverendo Raimundo Feitosa, por Gorete, ó Pai amado, por essas famílias, Pai, famílias benditas do Senhor, continue sendo bênção na vida e no ministério dos teus servos, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Maria. Desculpe, viu, Maria? E nossa gratidão também à Messia, né? Messia já foi a presidente da Sinodal Paraíba. Então, olha aí a nossa loura bonita. Aí, então, agora os senhores vão governar essa plataforma por 1 hora, está bem? Está com vocês a palavra. Comece, José. Minhas irmãs, meu prezadíssimo colega Raimundo, para mim é com muitíssimo prazer que eu estou aqui atendendo a este convite. Para mim é honroso
demais poder estar aqui, mas eu quero, antes de tudo mesmo, dar graças a Deus pela vida do nosso amado colega reverendo Roberto, nosso amado presidente. Conheço o reverendo Roberto, eu acho que poucas pessoas na igreja o conhecem há tanto tempo. Nós nos encontramos aí nos idos de 80 e qualquer coisa, 82, 83, alguma coisa assim. E de lá para cá, temos estreitado um laço de comunhão e eu, de fato, admiro o reverendo Roberto pela sua maneira de ser, simplicidade, mas, acima de tudo, por sua vida piedosa. Há poucos dias, posso dizer assim, tive o privilégio de contar com ele pregando no aniversário da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Torrelândia, aqui em João Pessoa. O último domingo do mês de janeiro. Então, faz pouco tempo que ele esteve conosco, a convite meu, e foi uma bênção. Sempre que ele pode estar aqui, é uma bênção, na verdade. De modo que eu quero dar graças a Deus pela vida desse santo homem que preside a nossa IPB. Quero também agradecer pelo convite que me foi feito para participar deste momento. É um momento quando, segundo eu posso ver, reverendo Raimundo, eu entendo que eu recebo mais do que posso dar. E é com esse intuito que eu estou aqui. O tema é valioso, é precioso demais. Já ouvimos muito através do pastor Roberto e vamos ver o que mais podemos tirar deste texto tão rico em valores para a nossa vida. Inicialmente, eu quero dizer isto, e quero ouvir também, reverendo Raimundo, falar para nós. É um prazer, meu irmão, conhecê-lo. Eu não o conhecia, mas tenho o prazer de conhecê-lo. Para mim é honroso demais. Uma grande bênção para o meu coração conhecer dois homens que, de fato, fazem história na nossa igreja. O nosso pastor, o reverendo Roberto Brasileiro, e num momento de tanta graça, né? Porque, em vista da dor, ele enfrenta com sua esposa, vem a nós e traz um recado tão maravilhoso. Primeiro falando de relacionamento, né? De fato, Deus nos criou em amor e para amarmos. O amor perfeito é dele e nós aprendemos com ele, na economia da Trindade, esse amor perfeito que é nos dado. E ele nos dá a oportunidade de avaliarmos a intensidade do nosso amor na vida do Pedro. Segundo privilégio, termos a nossa querida irmã Ana e a SAF Nacional nos proporcionando, né, um momento tão maravilhoso de integração nacional e mundial, porque temos missionários longe ouvindo-nos, reverendo José. E isso é graça do Senhor, não é? Pensando sobre a obra de Deus, sobre o pastoreio, sobre nosso relacionamento com Cristo. E o privilégio, né, de conhecê-lo, né? Conversamos um pouco pela manhã e já pelo tom da voz, pela maneira como atende,
com a graça de Deus, já tenho aprendido muito. E, de fato, fico muito contente, me sinto honrado de estar entre os irmãos e todos aqueles que participam desse momento. Reverendo Roberto, ele começou falando de relacionamento e eu me lembrei daquele texto de 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Né? O que o senhor diz deste texto junto com o que nós ouvimos hoje? Exatamente. Olha, meu amado irmão, esse amor de Deus, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. E, na verdade, é isso que nós podemos e devemos imaginar. Nós não criamos o amor. Essa virtude veio de Deus para nós. Amar é dar-se. Para mim, esse é o conceito prático de amor. O amor é aquele que se dá. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pensar em amor sem pensar em se dar, está faltando alguma coisa. Por isso, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, e aí ele diz, mais adiante, o amor é benigno, é paciente, não arde em ciúme, não se conduz inconvenientemente, não se exaspera, não se ressente do mal, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e diz, o amor jamais acaba. Aqui não está uma definição de amor, porque eu creio que o apóstolo Paulo não se propõe a isto, mas está dizendo o que o amor provoca, produz. E é em cima exatamente disto que vem a pergunta de Jesus, porque, como a Bíblia diz, ele nos amou primeiro. A primeira expressão de amor veio dele. E, como diz a palavra de Deus, Jesus chegou para Pedro e disse: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Essa pergunta deve ter atingido o coração de Pedro como uma seta do céu, não para extingui-lo, mas para reforçar a sua fé diante do que Pedro era, do que ele fez e daquilo que mais adiante ele veio fazer. E eu gostaria de chamar a atenção, meu irmão, de uma coisa que eu acho interessante aqui. Veja, Cristo chega para Pedro diante de todo o equipamento de trabalho dele e diante dos amados irmãos que estavam com ele ali. Chama a sua atenção e diz: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. A chave de interpretação deste texto para mim está aí. Veja, tu me amas. O amor de Pedro é conclamado para ser, antes de tudo, para Cristo. E eu acho isso impressionante. Ele não perguntou se Pedro amava os seus colegas de apostolado, nem algum mais. Ele disse, tu me amas.
Depois disso, ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse me e minhas chamam-me a atenção, porque referem-se à pessoa do Senhor Jesus. Mas um detalhe está aqui. Ele diz: apacenta. É como disse o reverendo Roberto, o amor se expressa em atitudes. Nós não podemos dizer que amamos sem que provemos na prática isso. O amor não é um mero sentimento. Não é. Ele se expressa na prática, em atitudes. E esse é o chamado de Cristo para Pedro ali. E, consequentemente, é o chamado para nós também. Eu vibro muito com essa questão de apacenta, porque nós só vamos, meu irmão, entender o que é apacentar quando nós apacentamos. Verdade. Como o Senhor Jesus falou ali. O irmão sabe, e eu também, eu tenho 51 anos de ministério e continuo apacentando. Continuo aprendendo e sei que nunca vou deixar de aprender até que Cristo volte. Então, continuo aprendendo, porque o maior seminário da vida pastoral é a igreja, é o exercício do ministério, é trabalhar com irmãos, com pessoas, não com números, mas com pessoas. Se me permite... O número seja pequeno. Claro, pode a qualquer hora. Se me permite, eu não quero perder aquele pontinho que o senhor colocou ali. Simão Pedro, tu me amas, né? E eu fiquei bem contente de ouvir isso da sua boca, com a ênfase que o senhor usou. É interessante como Deus nos ensina uns através dos outros, né? Se você me ama, então você ama o que eu amo, não é? E eu amo as minhas ovelhas, eu amo o meu rebanho, eu edificarei a minha igreja. E eu estou lhe convidando, Pedro, para participar dessa construção. E é interessante que ele diz: apacenta, pastoreia, não é? Cuide das fraquinhas, né? Porque eu amo a todos. E, de fato, esse envolvimento do texto vai mexer conosco durante o retiro todo, com certeza, porque vem muita luz por aí. Exatamente, exatamente. A chave da interpretação está aí. Chamar a atenção para o que Jesus chamou. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O reverendo colocou? Sim, sim. Acho que foi o segundo ponto dele, né? Sim. O amor nos leva ao serviço. Ao serviço, está aqui. Exatamente. O amor nos leva ao serviço. E aí a gente pode testar como é que está o nosso amor, né? Na intensidade que servimos. Eu lembro de Paulo dizendo: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E ele colocou algo também, que eu vou mexer, aí o senhor traz de volta o seu raciocínio, porque estava indo bem, e eu estava gostando. Ele disse: alguns dentro da igreja têm uma visão secularista, né? E essa visão, ela foge desse empenho, né? Desse entusiasmo, desse fervor missionário, deste compromisso com a palavra. E então foi muito, muito legal a gente poder perceber esta prática, né? Eu estava me lembrando lá de João, que diz: não amemos de palavra e nem de língua, né? 1 João 3,18.
mas de fato e de verdade. Olha só, a palavra fato lá significa trabalho, né? Então, Exato. pastoreio aponta para o trabalho. Tem que ser, meu irmão. Tem que ser. Eu creio que os nossos seminários devem explorar muito isto, porque, como disse o reverendo Roberto, nós vivemos num momento de um secularismo invadindo a igreja. E temos visto os números sendo enfatizados além daquilo que devem ser. Eu me preocupo com isso em certo sentido, embora entendendo a razão, porque também nós dizermos que trabalhamos sem pensarmos em ganhar almas, aí não pode. Temos que alcançar almas, não temos dúvida disto. Mas não fazer destes números a razão de ser do nosso ministério. Por quê? Porque isso pode levar-nos a um pecado sobre o que já ouvi muito, inclusive colegas nossos, dizendo que há muitas pessoas que são recebidas nas igrejas como membros sem que tenham passado pelo novo nascimento. Aí, fazendo parte de movimentos, etc., e essas pessoas são agregadas à igreja. Se vão para ouvir o evangelho, tudo bem. Se vão para ocupar cargos e entrar na intimidade da igreja sem que tenham passado pelo novo nascimento, é um perigo. Grande Então, perigo. está dentro do que o Senhor Jesus Cristo disse. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Há um comprometimento nisso. Quando Cristo diz apacenta as minhas ovelhas, ele está dizendo que eu, como pastor, não sou o dono dessas ovelhas. Muito bem. As Muito ovelhas bem, são do Senhor e não minhas. E isso me impõe um encargo muito grande. Por isso eu chamei desse texto a chave de interpretação do texto todo. Porque o encargo que me vem decorrente disso é muito sério. O Sim. encargo de ensinar. E eu não vou ensinar aquilo que eu não sei, aquilo Sim. que eu não medito. O encargo de poder orar pelas minhas ovelhas. Sim. E eu não vou orar por elas se eu não dedicar tempo para isso. O encargo de assisti-las, de prestar-lhes serviço. Eu diria que é um verdadeiro sacrifício, mas isso compete aos pastores mesmo. É parte do apacentar. Porque, meu irmão, eu me preocupo com essa forma romântica de se encarar o ministério hoje. É muito romântico, muitas coisas. Nem sempre nós estamos atentos para encarar o ministério de maneira real, profunda. Porque há muitas pessoas que não pensam nisso. Há muitos colegas que olham para grandes expoentes, e eu não posso deixar que isso não tenha o devido valor, porque eu já fui pastor de igreja muito grande. Lembro que, em dado momento, eu estava no Supremo Concílio e a igreja que eu pastoreava foi-me dito, é uma das 40 maiores igrejas da IPB. E eu disse, é mesmo, eu não sabia. Mas aí o colega que tinha feito estatística disso disse, é uma das 40 maiores igrejas. E aí, nós, pastores dessas 40 maiores igrejas, fomos convidados para uma reunião especial diante do que ele queria falar. Isso já faz um bom tempo. Mas Sim. o que eu estou dizendo com isto? Que isso não deve chamar a nossa atenção
deixando de considerar os pequenos rebanhos, pequenos como o que eu pastoreio hoje, depois de 51 anos de ministério. Uma igreja pequena de um pouco menos de 200 membros. Então, nós sabemos a importância de se encarar esse apacenta. Quando nós... Eu lembro, se interrompendo mais para prosseguir o raciocínio, o meu pastor, João Crisóstomo, memória dele, ele dizia: você mede o seu ministério pelo entusiasmo que você prega para 1000, com o mesmo entusiasmo para uma pessoa, para 2 pessoas. E é interessante que o amor de Cristo deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu. Exato. E aí o senhor colocou algo assim que eu preciso frisar, porque nós estamos nesse bate-papo e a gente precisa encorajar os nossos irmãos que nos ouvem. Porque o Senhor Jesus pode dizer para uma mãe de família: tu me amas? E ela vai dizer: sim, Senhor. E talvez vai responder com a modéstia do Pedro, com um vocábulo mais brando, que talvez expresse alguém que está quebrado, que alguém que aprendeu uma lição quando disse: ainda que todos te abandonem, eu jamais. E aí o Senhor Deus diz, o Senhor Jesus diz: tu me ama mais do que estes, né? E Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, aos presbíteros da igreja, eu presbítero como eles. Ele já agora se iguala. Mas um ponto que o Senhor frisou é que esse amor a Cristo, ele vai nos levar à pesquisa, ao estudo, ao nos debruçarmos para alimentarmos devidamente o rebanho. Esse amor a Cristo vai nos levar à oração pelo rebanho. E hoje é raro um ministro que ora por cada ovelha do seu rebanho, que as conhece pelo seu nome. Muitas vezes, e isso para tristeza nossa, o púlpito é mais um lugar de exibição do que de cuidar do rebanho do Senhor. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E aí eu fico pensando que esse apacenta, ele envolve a ministração, como o senhor bem colocou, a intercessão pelo rebanho. Lembra do salmo, né? Eu estou lembrando daquele salmo que eu acho que é Moisés que se interpôs entre Deus e o rebanho. Hoje a nossa presidente falando, né? Ana, dizendo de Moisés, até dizendo um Moisés brasileiro, né? Que é brasileiro no nome, né? Mas que se coloca entre nós e o Senhor, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo rebanho. E aí eu queria puxar uma aplicaçãozinha aqui, antes de passar a fala de volta ao colega é um pai, né? Com esses cabelos branquinhos aí, eu ouso dizer que me coloco como filho, né? Aquela mãe que intercede pelos filhos porque ama Jesus. Às vezes nós estamos cuidando dos filhos com um amor nosso, na perspectiva nossa, mas agora com o amor de Cristo, ela se prepara para a instrução. Um pai, né? Aquele presbítero que ama o Senhor em sua empresa, e ele é um testemunho na empresa porque ele também está fazendo o seu trabalho movido por esse amor a Cristo primeiro. Pedro, tu me amas, né? E por aí vai. O evangelismo, estava me lembrando aqui que o senhor colocou bem, essa questão de receber membros sem a certeza de que ele é um nascido de novo, um regenerado, um justificado, às vezes para inchar a estatística local, para trazer glória para si e para que o nome de Cristo seja blasfemado entre os gentios. E pastorear significa vigiar também, para que não se infiltre, né? Claro que vai se infiltrar pessoas que vão trazer vergonha ao Evangelho e para a glória de Deus. Então, é muito interessante essa questão
do apacentar, né? Agora, meu irmão, eu gostaria de chamar também a atenção para o texto. Eu digo que a chave de interpretação desse texto está nele mesmo, no começo, e aí tudo mais contribui. Veja que Cristo disse: Pedro, tu me amas por 3 vezes. Isso aí a gente sabe, quem faz seminário estuda isso na língua grega, então a gente aprende isso desde que está lá no seminário estudando. Cristo pergunta 3 vezes. Nas 2 primeiras vezes, Cristo usa um verbo, né? Agapes me. Eu estou até com o texto grego aqui perto. Agapes me. Eu estou usando aqui, aportuguesando. E Pedro responde: sim, senhor, eu fileus ti. Né? Aliás, ti é um sigma que está ali com o epsilon. Então, Jesus usa um verbo, Pedro usa outro. Segunda vez, Jesus usa o mesmo verbo. Agapes me. O outro usa fileus ti. Filou ti. Agora, na terceira vez, Jesus desce um pouco. Aí diz: Pedro, tu fileus me. Ele disse: sim, senhor, tu sabes que eu fileus ti, tu sabes todas as coisas, sabes que eu fileus ti. Jesus desce ao nível de Pedro, eu vejo assim, para provar se Pedro era aquilo mesmo. E ele disse: sim, senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Cristo diz do mesmo jeito: apacenta as minhas ovelhas. E aí vem o mais que conforme nós lemos. Agora veja, o que me chama a atenção nisso é que Jesus ouve a declaração de Pedro, o coração aberto de Pedro, que naquele momento ele não se considera digno de chegar ao ápice do agape. Ele não achava que estava naquele nível, mas ele se colocou no nível dele, dizendo como que: senhor, o que eu posso dar é isto aqui. Um amor imperfeito, né? Exatamente, mas eu posso te dar isto. E aí Cristo diz: Pedro, eu quero, Pedro. Eu quero isso. E veja a graça de Deus, né? Como Deus é gracioso. Ele diz: você me ama, mesmo que imperfeitamente, permita-me o trocadilho. E Pedro fica triste, porque ele perguntou a terceira vez. Parece que há um paralelo com as 3 negações. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida o Pedro nega 3 vezes, e o Senhor Jesus não diz: Pedro, tu me negaste 3 vezes. Pedro, eu quero saber se você agora está com o pé no chão, você me ama. E embora o seu amor seja imperfeito, você não está excluído do trabalho. Exatamente. Você continua no meu projeto. Quando eu te chamei ali, que está registrado em Lucas, capítulo 5, né? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Né? E Pedro diz: retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro, ele tinha um coração, né, no Senhor Jesus desde o começo, né? Se a gente pudesse dar um passeio nisso, ele teve contrição verdadeira no começo, né? E o Senhor Jesus diz: você é pescador de homem. E agora Jesus, depois dele negar 3 vezes, Jesus diz 3 vezes: apacente. Você continua sendo chamado para ser pescador de homens e agora pastorear esses pescados, né? Ou seja, você não só evangelizou, você reúne, mas você cuida desse rebanho. Discipula, é isso aí. Exatamente. Consola, né? Inclusive o Dr. Hendricks coloca ali muito bem que é o último, pastoreia os meus cordeiros, minhas ovelhas. Deixa eu ver aqui. É isso: apacenta as minhas ovelhas
ele fala da fragilidade de alguns, né? Que ele vai ser cuidado, mais ou menos. É a ideia que ele passa. Exatamente. E aí, nós vamos ver que Cristo desce ao nível de Pedro, exatamente pensando arrancar, extrair da mente de Pedro a compreensão de que, apesar das 3 vezes que ele negou, 3 vezes Cristo perguntou, porque Cristo tinha um plano para a vida dele. Meu irmão, a vocação não tem volta. Vocação eficaz, né? Eficaz, meu irmão. Não adianta. Perseverança dos santos. É Deus que nos dá a perseverança, né? Deus diz assim, você já foi pescar, mas você vai voltar. Nós vamos continuar juntos. Vai. Né? Isso me chama a atenção, me impressiona. Sabe? Porque eu já vi colegas abandonarem, já vi alunos recém-formados abandonarem, certo? Colegas meus no seminário, enquanto eu estava lá estudando, alguns abandonaram, mas muitos continuam firmes. E esses que continuam firmes, a grande maioria, graças a Deus, Sim. São aqueles que encaram, interpretam o chamado com seriedade à luz da vocação que receberam do Senhor Jesus para a vida deles. Então, Cristo estava dizendo que não iria largar Pedro, deixá-lo, não. Pedro era dele, ele havia chamado, e apesar de tudo o que houve, ele amava Pedro como ama Raimundo, como ama José Alves, e nós entendemos muito bem por quê. E aí eu quero já antecipar o que eu iria falar depois, é que a morte de Pedro mostra, historicamente, nós vemos isto, a morte dele mostra como ele encarou seriamente o seu ministério e o seu amor por Cristo, não é? Eu creio que foi Nero mesmo, 54 a 68 da nossa era, que mandou, não é? Matar Paulo e depois Pedro. Mas sobre Pedro, Paulo teve a sua cabeça decepada, Pedro morreu numa cruz, mas ele teria dito que não era digno de ser morto como o seu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo foi. E ele pediu para ser morto de cabeça. Crucificado de cabeça para baixo. Isso eu ia confirmar com o senhor se é um fato histórico, né? Eu li já, não só em um autor ou dois, que isso é um fato histórico, pelo próprio Nero. O Nero teria feito isso, certo? Nós sabemos que Nero foi até 68 e tomou veneno, aquelas coisas, ou também alguém o envenenou, não é? É possível. Não vamos entrar no mérito, porque ele foi muito mal. E aí só faltava João. E lá no ano 90, o imperador de Roma pega João e manda lá para a ilha de Patmos, onde só havia pedra, para que ele pudesse morrer também. Pensando com isso, extinguiu o cristianismo. Ele não sabia do que João iria receber lá, aquela preciosidade do livro de Apocalipse, que nos mostra como será no futuro o que Deus estabeleceu. Então, voltando aqui para Pedro, né, podemos ver a experiência daquele homem. E aí eu chamo a atenção. Ele era tão convicto, porque mesmo se mantendo fiel à sua tradição judaica, no caso daquele chamado, daquela visão que ele teve dos animais imundos, e ele diz, animal imundo entra na minha boca.
E aí recebeu a lição. Ainda tem uma contradição de termo, né? Senhor, de modo nenhum. Eu te chamo de Senhor e, ao mesmo tempo, digo não para o Senhor, né? De modo nenhum, Senhor. Não tornes imundo aquilo que Deus santificou. Vai lá. E a lição veio. Para mim, aquilo ali é demais, porque a lição foi preciosa demais. Ele ficou à porta da casa daquele prosélito, e aí, cheia de gente a casa. E ele viu o Espírito Santo ser derramado. Então ele parou para pensar e disse: Deus está agindo, Deus está aqui, o Espírito Santo foi derramado. Quem sou eu para... Pedro era impulsivo, né? Um homem conhecido de um caráter muito forte. E aí o senhor estava falando, estava me lembrando de Judas, né? Judas é filho da perdição. Judas foi possuído por Satanás. Jesus disse: não vos escolhi em número de 12. E o próprio João vai dizer depois: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. E aí a gente olha que a conversão do Pedro, ele era de fato um servo de Deus. E quando ele nega o Senhor Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que, eu não sei se era Lucas que eu estava lendo hoje, é que Pedro, na última negação, Jesus passa por ele e olha firmemente nos olhos de Pedro. E eu fico pensando, aqueles que são verdadeiramente cristãos, inclusive eu me emocionei lendo o comentário também, porque aqueles que amam o Senhor Jesus, quando pecam, eles não conseguem encarar o seu mestre sem cair em arrependimento. Diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. A gente também lê que quando o barco, na pesca, aí no capítulo 21, no começo, quando João diz assim: é o Senhor, Pedro se cinge, pula na água, não é? A expressão pula na água é muito amazonense, viu? Nós estamos aqui nos confins da terra. Então, ele tchobou, né? E ele nada na frente ao encontro do Senhor, talvez carregado de remorso pelo que aconteceu, talvez carregado de tristeza, e ali o Senhor já tem peixe na brasa, e foi aquentando-se no fogo ali no Sinédrio, na casa de Caifás, né, de Anás, que ele negou o Senhor, e agora tem um fogo e tem peixe, e tem pão, o Senhor Jesus amorosamente dando para o Pedro. Eu penso assim, o que se passava na cabeça do Pedro? Mas ele saiu na frente, e de alguma forma, a ligação de Pedro com o mestre era um destaque. Era um destaque. Sem dúvida nenhuma. Eu me lembro que preguei no seminário neste texto aí, de Pedro negar a Cristo três vezes. 3 vezes. Não conheço esse homem. Não conheço. Eu nunca vi. Tu és um deles. Que é isso? E ficou praguejando. E aí, o galo canta. Ele lembra do que Cristo disse: antes que tu vais me negar 3 vezes. E saiu e chora amargamente. Mas Cristo, voltando, ele não abandonou Pedro. Tanto é que ele diz, quando chama os discípulos para irem adiante, ele diz: chamem Pedro. Chama Pedro. Por quê? Deus tinha uma missão, Cristo tinha uma missão para ele. Meu amado irmão, eu vejo este texto com a seriedade, a profundidade que ele tem para os nossos dias, por causa da convocação também. Uma das lições é a convocação que ele nos faz. Eu me lembro que, quando eu me senti mesmo vocacionado para o ministério, e
eu tremi nas bases. Exatamente porque eu não me sentia capaz. Eu me sentia pequeno. Eu olhava o ministério à luz de algumas figuras expressivas, não só da nossa igreja. Eu olhava, por exemplo, para homens pregadores da nossa IPB, homens do passado, servos de Deus, pregadores bons, ilustres, e também internacionais, porque eu pensava longe. Eu pensava num Billy Graham, num Paul Young-Cho. Vê que ousadia essa minha. Sim. 18 anos. Aí eu pensava comigo, não quero, eu nunca vou chegar a esse nível. E um dia eu chorei amargamente. Chorei porque eu disse, eu quero ir, mas eu não posso ir. Eu não tenho capacidade para ir. Até que um dia o saudoso reverendo Nivaldo, que era meu pastor eclesiástico, ele me chamou para pregar na igreja dele, com a participação de muita gente. E aí, preguei ali e não saí alegre depois que eu preguei. Saí triste, amargurado, pode crer. E um presbítero lá da igreja, um homem simples, chegou perto de mim e colocou a mão no meu ombro e disse, meu irmão, como a sua palavra me edificou. Que graça. Eu parei, olhei para ele com vontade de chorar, como estou agora, lembrando daquele momento. E ele disse, a sua palavra me edificou. Mas aí, o tempo passa, eu fui para o seminário. Primeiro ano, muita prova, notas boas, grandes oportunidades. Eu fui um privilegiado. A minha turma é de, hoje, Dr. Elias Medeiros, cidadão americano. Olha. Top no seminário lá do Elias estado. é um presente de Deus nacionalmente. Aqui nós temos um carinho muito grande. Meu colega de turma e de quarto. Sim. Abner, um outro doutor. Certo? E outros mais. Agora, meu irmão, esses foram colegas meus, homens de Deus, conforme sabemos. E aí eu volto de uma conferência que um colega meu chamou, no interior de Pernambuco, eu no primeiro ano. E já volto para sair de férias. E eu estava ali tão triste, por saber que não tinha aquele nível que eu queria, para ser um pastor à altura do que eu imaginava, comparando-me com outros que eu conhecia. E aí, meu amado irmão, cheguei no seminário com as bolsas na mão para voltar para férias e disse, acho que nunca mais eu vou. Um Pedro que fugiu, que achava não ser chamado mais. Mas Deus trabalhou através desses colegas que eu citei. E eu voltei concluir o curso. E hoje, 51 anos depois, graças a Deus, por aqueles irmãos e pela consciência que eu tive, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Isso é o que o Spurgeon disse, né? Lembra? Exatamente. Não entre no ministério se puder passar sem ele. O Pai, tu revelou a grande confissão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E esse encorajamento, reverendo, me permite dizer
é um encorajamento para quem está nos ouvindo lá na outra ponta, talvez no exterior, que passou por um momento de decepção consigo mesmo, talvez de dizer, eu já não acredito mais em mim. E aí o Senhor Deus diz assim, você está no meu projeto. E você vai voltar ao seminário. E você vai pastorear as minhas ovelhas. E você vai cuidar do meu rebanho. E você vai continuar sendo uma auxiliadora idônea aí na sua igreja, na sua congregação, no seu campo missionário. Você vai ajudar o seu esposo, porque eu não deletei você do meu projeto. Eu te conheci antes da fundação do mundo, como ele disse para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísses da madre, eu te consagrei profeta às nações. Aquele pescador, eu fico imaginando, reverendo, que ele ouviu os sermões de Jesus pregando do barco na praia de Cafarnaum antes de ser chamado, porque tem gente que pensa que é mágico, né? Jesus disse, segue-me, e o pessoal saiu hipnotizado assim atrás de Jesus. Não, Jesus já vinha pregando, né? Já vinha acontecendo milagres extraordinários. O Pedro recebe a graça de Deus de ter uma pescaria maravilhosa, depois tem outra, né? Que é um reforço ao chamado. Esse homem, ele tem, segundo a história, né? Ele fez uma profissão de fé tremenda. Quando alguns abandonaram Jesus, Jesus disse, vocês querem ir embora também? Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E sabe, queridos, às vezes, aí falando com os nossos ouvintes, reverendo, você diz assim, tem muita gente indo embora, mas para quem iremos? Nós estamos ligados a Ele. E aí o irmão é um exemplo para a minha vida, né? Eu sou de um interior do Amazonas, aqui, interior do interior. Eu sou lá de Manacapuru, Ilha do Arraia, onde tinha muita arraia mesmo, e eu cheguei a ler com 13 anos de idade. Eu era analfabeto até 13 anos, para o senhor ter uma ideia. Não tinha escola. E é interessante que eu vi um pregador, inclusive era um americano que veio andar os rios da Amazônia, e tinha uma lamparina em cima do travessão. E eu era criança e letrada. E eu me vi no púlpito. E um dia eu disse para o meu pastor, já no seminário, eu não aguento mais, eu estou querendo desistir, pensando em desistir. Ele disse, eu todo dia penso em desistir. Mas para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E esse homem segue assim de forma extraordinária. Muito bom ouvir seu testemunho, reverendo. Meu irmão, graças a Deus, porque nós temos a esta altura da nossa vida, temos a convicção de que nós fomos chamados. Agora, repito, o que já disse há pouco, o ministério não tem esse lado romântico que alguns desenham. Sim. Não tem. É preciso refletirmos as implicações disto. No seminário, quando nós estudamos teologia pastoral, vemos muito bem. E é bom que quem dá essa matéria, normalmente, são pastores experientes. Sim. Que podem mostrar com a própria vida o que isso... Claro que a base é o que a Bíblia diz. Mas tudo que a palavra de Deus tem é prático, muito, muito prático. Se foi inspirado por Deus, é, portanto, infalível, suficiente, eficiente, inerrante. Então, nós temos que crer nisto. E podemos olhar a Bíblia, tirando a lição primeiro para nós mesmos. Eu posso imaginar que Pedro escreve as suas cartas para aqueles irmãos, pensando na própria experiência que ele tinha, o que ele ouvira
do próprio Cristo, dos lábios do próprio Cristo, mostrando que ele era um homem capaz de dar a sua vida por Cristo, como de fato ele deu. Então, já perto do nosso término do nosso tempo, vamos voltar ao texto. Pedro, Positivo. tu me amas, agapes me, Senhor, eu filou-te. E agora? Eu não estou no nível que o Senhor chamou. Eu não posso. Aí Cristo desce e diz, Pedro, tu podes, porque eu estou contigo. O ministério deve ser sempre visto por este prisma. O Senhor está conosco. Não podemos pensar nele jamais, poderíamos pensar nele como alguém que está longe, mas como alguém que está perto, que está em nós. E aí ele diz, apacenta as minhas ovelhas. À medida que nós damos, nós também recebemos. E isso me chama a atenção. Não posso esquecer. Às vezes que, como pastor, eu sou tão abençoado. Eu apacento e recebo o amor dos meus amados irmãos. O zelo deles. Essas irmãs da SAF, carinhosas, prestativas, amorosas, dinâmicas. Eu dou graças a Deus por essas irmãs o tempo todo, a partir da minha própria esposa, que tem exercido na SAF tantos cargos e tem estado atuante com as demais da igreja. Eu louvo a Deus pela vida das nossas irmãs. E mantenho comigo esse apacenta que Cristo deixou para Pedro ali. Apacenta, Pedro. À medida que eu apacento, eu também recebo. De modo que essa comunhão de valores é o que dá uma nova vida ao próprio ministério, mas nunca deixando de entender. O nosso chamado veio lá de cima. E nós cremos, antes da fundação do mundo, o projeto de Deus já nos encaminha. Verdade. Pedro recebe essa palavra, você tem amizade, vamos traduzir assim, por mim, você gosta de mim, não com aquela intensidade. E Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele apela para a onisciência de Cristo. Ele sabe que Jesus sabe de tudo, porque Jesus previra, não é, que ele negaria. Jesus fala sobre o Pedro de uma forma tão especial. E aí Jesus diz, depois, na outra aparição, não sei se nesta, na outra, ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o Senhor que chama é o Senhor que capacita, não é? E que nos dá graça para seguirmos. Um dos equívocos de muita gente é que esse poder é para sair fazendo sucesso e tal, mas Pedro vai preso e ele louva ao Senhor. E quando o anjo tira da prisão, ele pensa que está sonhando. Não é? Ele diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, é um poder que leva ao sacrifício, e eu creio que, não sei se foi o reverendo que colocou essas palavras, reverendo Roberto, né, que esse amor que serve sal, ele também leva ao sofrimento. E nós, Pedro passa por muitas situações terríveis e termina morto, não é?
crucificado de cabeça para baixo, mas servindo com entusiasmo ao Senhor. Então, todos esses que são chamados, irmãos, irmãs, você que tem ministérios diferentes dentro da igreja, o Senhor que te chamou é o Senhor que te capacita. O Senhor que te chamou é o Senhor que te perdoa. É o Senhor que te dá outra oportunidade. Mas é o Senhor que te ama e te repreende, como ele disse, Jesus disse para Pedro, arreda Satanás, quando Pedro disse, tem pena de ti mesmo. Então, quando a gente sai da boa teologia, vem o puxão de orelha, né? O próprio Paulo puxou a orelha do Pedro mais tarde, porque o Pedro deu uma vacilada lá na frente, e é puxado a orelha. Então, essa palavra que o senhor colocou é muito própria. Não tenhamos uma visão romântica do chamado. Nós vamos ser disciplinados, nós vamos ser repreendidos, nós vamos ser corrigidos, mas nós vamos ser consolados. Nós vamos ser amorosamente encorajados pelo Senhor, como Ele o fez, né, por nós. Então, falta 3 minutos, pela ordem, é com o senhor aí. Não, queria somente ler um texto Sim. Do próprio Pedro. É a cura do coxo. Está aqui, capítulo 3, e aí, versículo 6. Versículo 6, aliás, 4, 5 e 6. De Atos 3. Diz assim, vendo ele a Pedro e João, a que foi o coxo, né? Entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E aí veio o texto. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E aí Pedro disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. Pronto. Esse é o ministério que Cristo para o que Cristo chamou Pedro. Amém. Aquele Pedro relutante, frágil, temeroso, daquele tempo, foi o Pedro ousado. E disse aqui, levanta e anda. Graças a Deus, meu amado. Louvado seja Deus. Por esse momento que nós passamos, bebendo dessas coisas boas que a palavra de Deus nos traz. E eu quero agradecer o privilégio de estar ao seu lado, tão longe, mas aqui na tela, todos juntos. Recíproco. Compartilhando isso, e agradecer o privilégio que a nossa irmã Ana nos dá. Nossas auxiliadoras brasileiras, na pessoa de Ana, ela está fazendo com a secretária nacional, com todo esse povo tão maravilhoso, servos de Deus, essa integração nacional, e até mexendo com o exterior de uma forma tão abençoadora. Graças a Deus. Obrigado, irmãos, pelo tempo de vocês. Obrigado, reverendo. Um privilégio. Quero ter mais contatos com o senhor. Quero lhe ouvir mais. E, com a graça de Deus, aprender com o seu ministério. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Que maravilha, que bênção, né? Que maravilha. Nós estamos, assim, extasiadas diante de tudo que ouvimos, né? A pregação do reverendo Roberto, a conversa dos senhores, a emoção dos senhores, né? Especialmente falando da emoção do reverendo José Alves, a história que ele nos contou. Eu acho assim, nós estamos assim já entesourando tudo, né? Entesourando tudo, e ainda nem começamos, né? Se Deus quiser, vamos ter ainda 6 mesas de conversa. Incentivo os senhores que já participaram a assistir os seus colegas, né? E mandarem até mensagens lá no YouTube, porque incentiva, né? Incentiva muito. Deus abençoe ricamente, Deus fortaleça. Que visão linda do ministério, né?
o reverendo falou aí do romantismo, né? Do romantismo. A realidade é o que conta. E o crescimento, né? Que coisa linda. Muito obrigada aos senhores. Deus, assim, continue fazendo grande obra em suas vidas, né? Eu incentivo o reverendo José Alves a continuar a amizade com o reverendo Raimundo. Ele é escritor também, não é? E vice-versa. Eu acho que um vai ajudar muito o outro. Depois, o reverendo Raimundo pode viajar com Gorete para Paraíba, para passar uns dias aí perto do reverendo. Com E certeza. vice-versa, né? E a nossa Messinha subir para a Oh, Amazônia, né? Para comer os tambaqui. aí sim, já está, se sinta convidado, reverendo, com a sua digníssima. Tem um quarto na nossa casa especialmente para o senhor. A casa dele é muito aconchegante. Gorete é uma pessoa linda, a esposa dele. Igualmente aqui. Arthur, vamos chamar a sala, nossa querida Heloísa, Helena, demais queridas que estão aí ainda, Noaci, estamos assim muito felizes pela sua participação, né? E agradecemos as orações, continue orando por nós, para Deus continuar tendo misericórdia de nós, porque assim como os senhores, às vezes, né, como o senhor disse, reverendo Zé Alves, vão arrumar a mala, né? Vão arrumar a mala para voltar, e o senhor diz, não, você vai continuar, né? Isso, Deus abençoe ricamente, Deus fortaleça, e Deus abençoe os nossos queridos. Amanhã, se Deus quiser, todos fiquem de olho. Pela manhã, 9 da manhã, nós vamos recomeçar, e o pregador de amanhã será o presidente do Sínodo Mato Grosso do Sul, reverendo Ildemar de Oliveira Berbete, pastor da Igreja Presbiteriana de Dourados. Foi lá um coraçãozinho machucado também pela perda da irmã Margarida Bernardes, né, que ele conhecia muito de perto. Amanhã nós também teremos à noite outro pregador também muito especial. Será a vez do reverendo, amanhã à noite, dia 1, não é isso? É porque aqui é muito grande. O reverendo, olha aí, reverendo Zé Alves, você não pode deixar de assistir. Reverendo Estevão Domingos de Oliveira Neto vai ser o pregador, né? O reverendo Ildemar de manhã e o reverendo Estevão à noite. Teremos 2 mesas de conversa. De manhã, às 10 da manhã, reverendo Chiu Lang, do Sínodo de Sorocaba, e reverendo Ronaldo Bezerra de Oliveira e Souza, 2 pastores jubilados. Imagine a vida desses homens de Deus que eles vão transmitir amanhã para nós, do que quer dizer para eles Pedro, então Simão, filho de João, tu me amas. E à noite, depois do reverendo Estevão pregar, a mesa vai ficar por conta do reverendo Carlos Alberto de Carvalho Garcia, do Sindoeste de Minas, e José Vieira Júnior, do Sínodo Mato Grossense. Também outras potências do Senhor. Louvado seja Deus. Agradecemos muito. Queremos pedir ao reverendo José Alves que faça uma oração para nós terminarmos, tá bem, reverendo? Por favor. E o reverendo Raimundo e Petra Abenço, tá bem? Amado Deus, estamos muito gratos pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de modo que haja edificação na vida do Teu povo. Amém. Damos graças por esse projeto tão valioso da nossa SAF, através de nossa irmã Ana, e oramos para que este trabalho produza seus frutos para a glória do Teu nome. Pedimos mais, que daqui para frente os Teus servos que vão ministrar a palavra sejam usados por Ti e o Teu povo seja edificado. Muito obrigado, Pai, por este privilégio. Nós Te agradecemos tudo, pedindo-Te uma noite tranquila de sono contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor perene, perfeito de nosso Pai, que as consolações, o ensino, a instrução, o poder do Espírito Santo seja convosco, irmãos,
e com todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. 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 A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser, ou até a oração na madrugada. Boa noite, muito grata do Senhor e até amanhã. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Pensar ser forte foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Embasado em elogios, aplausos, qualidades. Ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu.